Então, dentro desse contexto, aleluia, glória a Deus, nós nos deparamos com um homem chamado Pedro. E aqui eu quero interagir com você com duas perguntinhas. Quem negou Jesus 3 vezes? Fala aí. Ó, meninada que está mais ligeiro que vocês. Quem negou Jesus, meu irmão? Todo mundo lembra de Pedro. Olha que pensa. Todo mundo lembra que Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas eu quero dizer para você, eu quero te fazer uma outra pergunta agora. Quem defendeu a causa e o nome de Jesus perante o Sinédrio, perante os fariseus, perante o povo em Atos capítulo 3? Vou ajudar, hein? Pedro. Mas por que você está fazendo essas duas perguntas para a mesma resposta? Porque inevitavelmente as pessoas elas lembram muito mais dos nossos erros, dos nossos fracassos, do que dos nossos acertos. Todo mundo lembra do Pedro que negou Jesus, mas ninguém lembra do Pedro que morreu pela causa de Cristo. Ninguém lembra do Pedro que perante o Sinédrio, depois de curar aquele coxo, pegava pela mão e dizia: eu não tenho ouro nem prata, mas que eu tenho, eu te dou, levanta e anda. E esse coxo é curado, ele é leva o tempo, todo feliz pela porta formosa. E aí então as pessoas começam a questionar e indagar e se opor contra Pedro. E Pedro então, diante do Sinédrio, diante dos principais da sinagoga, diante dos fariseus, diante de todo o povo, ele vai começar a pregar a Cristo Jesus. Agora ele não nega, ele não foge, mas ele se apresenta como aquele que está disposto a se render pela causa de Cristo. Ou seja, o Pedro de antes não é o Pedro de agora. Porque o Jesus que morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, que encontra em mim e em você disponibilidade de coração para fazer nova todas as coisas, ele transforma a minha vida e a sua vida. E aí, dentro desse contexto, dentro desse cenário, eu quero apresentar para você algumas características que nós tínhamos antes da cruz. Que caso você tenha alguma delas, ela precisa ser tratada. E as características daqueles que tiveram um encontro genuíno e verdadeiro com Jesus. Pedro andou 3 anos com Jesus, mas Pedro não era convertido a Jesus. Mateus capítulo 16, aproximadamente entre o versículo 15 e 20, vai contar um pouco e vai nos esclarecer um pouco acerca disso. Pedro, ele caminhava com Jesus, mas ele não era convertido a Jesus. O seu coração ainda não era totalmente de Jesus. E meu irmão, você pode desacreditar do que eu vou falar, e você pode não até teimar comigo, mas existem muitas pessoas pregando, cantando, dançando, pulando, adorando, fazendo um monte de coisa, sem entregar o coração totalmente para Jesus. E esse é o grande problema, porque Jesus ele quer que nós sejamos totalmente dele, porque a adoração, a pregação, a vida com Deus, o ministério, ela vem depois de uma vida cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo ele quer que nós sejamos primeiramente dele, totalmente dele, unicamente dele, para depois nos confiar as coisas que ele tem para nós. Jesus não entregou nada para Pedro quando Pedro não se converteu. Ele chega para Pedro e ele diz para Pedro: tu me amas? Uma vez. Pedro, tu me amas? 3 vezes. Eu acho que vou pegar o outro, que esse aqui está falhando por causa disso? Ou não? Cadê o outro? Obrigado. Olha. Eu acho que vocês ajeitam esse negócio aqui para a voz do pastor ficar mais bonita que a minha. Dá até um grave, viu? Hã? Engraçadinho. Fato é que Pedro ele anda com Jesus 3 anos. Mas Pedro ainda não havia se convertido à causa de Cristo Jesus. E nós vamos entender isso ao longo da mensagem, para que você compreenda isso. Mas depois de Pedro se converter, Jesus vira para ele e fala: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Quando lá atrás Jesus disse para Pedro, Pedro estava andando com ele, gente. A Bíblia diz que Jesus vira para ele e fala: Pedro, quando você se converter, ou seja, ele não era convertido,
Mas aí quando Jesus chega para Pedro e por 3 vezes o questiona se ele o ama, e Pedro nas 3 vezes responde sim, eu amo, quando na terceira ele até se entristece pela insistência do mestre, Jesus vira para ele e fala: então Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Agora Pedro se entrega por completo, e existe em Pedro a autoridade de Deus por intermédio do Espírito Santo. Agora existe disponibilidade de Pedro para viver aquilo que o Espírito Santo tem para ele, e agora sim ele pode ser responsável por aquilo que Deus tem para ele, porque Jesus vai ensinar em João capítulo 10, que o verdadeiro, que o bom pastor, e ele quando fala de pastor, ele está falando de todo aquele que serve na casa e no templo de Deus. Ele está dizendo que todo aquele que serve, ele dá sua vida pelo próximo, ele dá sua vida pela ovelha, ele dá sua vida pelo irmão. Agora Pedro estava certo disso, e aí então ele confia responsabilidades, ministérios, a igreja nas mãos de Pedro. E a primeira característica que nós precisamos entender e compreender, se nós formos lá para Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 11, nós vamos ler acerca da pesca maravilhosa. E ali naquela noite Pedro não pescou nada. Pedro naquela noite, ele teve uma noite frustrada, mesmo conhecendo e sabendo muito de pesca, dominando sobre o assunto, ele teve uma noite frustrada. Mas no dia seguinte ele tem um encontro com Jesus. Jesus vai mandar Pedro de novo para dentro do mar. Ele vai mandar Pedro lançar as redes mais para o fundo. Mesmo Pedro já sabendo, Pedro disse: Senhor, eu já fiz isso a noite inteira, mas debaixo da tua palavra, na autoridade que ela me concede, eu vou fazer novamente. E quando ele puxa, a Bíblia diz que tem muitos peixes, a ponto da rede querer estourar. E a primeira coisa que eu aprendo de uma característica que nós tínhamos antes da cruz, é daqueles que vêm para Cristo por emoção. É aquele que viveu algo de Deus, um milagre de Deus, e aquilo entusiasmou o coração dele de tal forma que ele veio para Jesus. Mas ele só vive de milagre, ele só vive de acampamento, ele só vive de evento, ele só vive de coisas que a igreja pode oferecer. E quando isso não acontece, o que ele faz? Não quero mais. Quando alguma coisa lhe frustra, o que ele faz? Eu não quero mais, eu cansei, eu estou triste. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você: todos aqui têm ministério, amém? Todos aqui foram chamados, amém? Irmão, você não é mais um, você não é qualquer um, e você não está aqui por acaso. Deus te chamou, Deus te escolheu, e Deus responsabilizou você de algo que queima dentro do teu coração. E quando eu falo de chamado, eu costumo orientar jovens dizendo que chamado é aquilo que queima no teu coração. Chamado não é aquilo que te dá mais dinheiro, chamado não é aquilo que te dá mais visibilidade, chamado não é aquilo que te coloca na frente dos outros ou acima das pessoas. Chamado é aquilo que queima no teu coração, e dependendo do que seja dentro da igreja, mesmo que você não for ser visto por ninguém, se queima no teu coração, é chamado de Deus. Mas nós precisamos entender que para viver isso, nós não podemos ser crentes emocionados, porque o ministério, aquilo que nós vivemos com Deus, às vezes pode nos frustrar, porque nem sempre as pessoas vão te elogiar, nem sempre elas vão te aplaudir, nem sempre elas vão concordar com você, nem sempre elas vão gostar de você. E aí, se você for emocionadinho, o que vai acontecer? Eu não quero mais, eu cansei, eu estou triste. Isso é natural ao longo da caminhada, mas isso não pode te parar, porque você não está na obra de Deus por aquilo que Deus lhe dá, você está na obra de Deus por aquilo que Ele já fez. Então, existem pessoas que têm características antes da cruz de vir para Cristo por emoção. Ela vem na igreja porque a igreja tem luz, ela é preta, ela é bonita, e glória a Deus, é bom que elas venham, mas ela não pode permanecer por isso, porque se amanhã pintar a igreja de verde, Deus o livre, pinta a igreja de verde, ela vai embora, porque ela gostava da igreja preta. Ela vem na igreja porque ela gostou de um rapaz, Deus falando. Ela gostou de um menininho, aí o menino não gostou dela, o que ela faz? Ela larga Jesus. Eu não posso vir para Jesus por emoção, ou eu posso até vivenciar algo que me atraia, mas eu preciso buscar estar com Jesus no íntimo do sobrenatural, porque emoção passa, mas a presença de Deus permanece.
Segunda coisa que nós aprendemos como características antes da cruz. Mateus capítulo 14, versículo 28 diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e lhe disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Segunda característica de quem ainda não passou pela cruz verdadeiramente, quem não tem Jesus como o seu único e suficiente Salvador, vive de momentos e olha para as circunstâncias. Ele vive de momento e olha para as circunstâncias, ou seja, se as coisas estão boas, eu estou firme com Jesus. Mas se alguma coisa sai do meu controle, aí esquece. Aí eu paro, aí eu abandono. Por quê? Porque eu vivo de momentos. Inevitavelmente eu olho para as circunstâncias. Meu irmão, quem olha para as circunstâncias não enxerga o sobrenatural. Não é impossível nós olharmos para as circunstâncias naturais e enxergarmos o sobrenatural ao mesmo tempo, porque ou nós olhamos para uma coisa ou olhamos para outra. Quando os meus olhos estão fitados no problema, eu não consigo olhar a solução. Mas quando eu me disponibilizo para o Espírito Santo mostrar através daquela situação, daquele problema, daquela adversidade, qual é a solução, aí eu vivo o sobrenatural de Deus. Por quê? Porque pessoas que têm características antes cruz, elas são pessoas que vivem de momentos e olham para a circunstância. Quando Pedro olhava para Jesus, enquanto Pedro olhava para Jesus, ele andou sobre as águas. Mas quando ele olhou para o vento, quando ele deu voz ao som do vento, quando ele sentiu o vento e permitiu o vento tomar o controle do teu coração, ele afundou. Meu irmão, eu e você somos pessoas que cremos no poder de Deus, independente da dificuldade que estejamos vivendo. Nós olhamos para Jesus, e quando os nossos olhos estão fitos em Jesus, nós não vivemos de momento, e nós não vivemos pelas circunstâncias. Tiago vai escrever que aqueles que vivem pelas circunstâncias são levados como o mar. O vento bate para a direita, ele vai, bate para a esquerda, ele vem, e ele é conduzido conforme manda o vento. Mas aquele que é constante na palavra de Deus, no amor de Deus, na cruz de Cristo Jesus, esse vive pela fé, independente da circunstância. Então o Pedro antes da cruz é o Pedro que vem para Jesus emocionalmente. Ele não está convertido, ele vem por uma situação, por um momento, e ele vive desse momento, e olha muitas vezes mais as circunstâncias do que ele olha a provisão de Deus. Que eu e você não sejamos aqueles que estão aqui por emoção, que eu e você não sejamos aqueles que vivem de momentos, de acampamento em acampamento. Agora não está nem tendo, né, irmão? Até a gente está com saudade. Mas tinha gente que vivia de acampamento, irmão, ele orava em língua, ele tinha revelação, ele jejuava, devocional, lia. Irmão, passava o acampamento. Não entendi nada, mas tá. 3 linguiças, teve o acampamento 3 linguiças, mas isso é mistério, irmão. Isso aí, poucos vão saber o que é o acampamento 3 linguiças. Aí Deus derrama, Deus manifesta, Deus abençoa. Aí ele vive aqueles 4 dias de acampamento assim. A mãe dele chega na igreja e fala assim: o que deram para o meu filho? Gente, o que fizeram? Que entorpecente que colocaram no meu filho esses 4 dias, que ele mudou? Aí o pastor todo feliz fala: não, essa é a presença de Deus. Não, meu filho é outro. Aí passa 2 semanas, a mãe liga: acabou o efeito. Como tem como dar mais? Mas por quê? Porque não persevera naquilo que tem recebido. Daí você vai falar com a pessoa, ela fala assim: não vejo a hora de chegar ao próximo acampamento. Bom, acampamento por ano, a pessoa fica 361 dias
vivendo da mesma maneira, e os outros 4 cheios. Porque vive de momento, olha para a circunstância. A terceira coisa que nós vemos, Mateus capítulo 26, versículo 31 diz: então Jesus lhes disse: ainda esta noite vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Ó, Pedro de novo dizendo: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei, respondeu Jesus. Asseguro-lhe, disse Jesus, que ainda esta noite, antes que o galo cante, você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra, ó Pedro replicando a Jesus, mesmo que eu tenha que morrer contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Você conhece a história, irmão? Pedro negou ou não negou? Nós já falamos aqui. Nós iniciamos o culto falando disso. Nós iniciamos a palavra falando disso. Terceira coisa que eu aprendo: aquele que ainda não passou, não se converteu, não se entregou genuinamente para Cristo, ele mente ao dizer que irá se entregar mais por Jesus. Ele mente, irmão. Como Pedro mentiu. Jesus está dizendo, gente, está na palavra, a palavra está dizendo que vai ser ferido o pastor. Eu sou o bom pastor, lembra João 10:10? Eu sou o bom pastor, eu vou ser ferido, o rebanho vai ser disperso. Pedro, não concordo. Eu vou até o fim. E aí Jesus fala: Pedro, antes do galo cantar 3 vezes, você já vai ter me negando. E ele fala o quê? Jesus, desculpa falar, mas o senhor está enganadinho. Porque se tiver que morrer, eu morro, mas eu não nego. Irmão, quantas vezes a gente já fez isso? Dá para perder a conta, né, irmão? A gente não faz mais, porque a gente já passou pela cruz, amém? Mas quantas vezes a gente falava: não, agora eu vou ler Bíblia todo dia. Mentiroso. Agora eu não vou querer saber mais de nada que seja ilegal perante a presença de Deus, que seja pecado. Agora eu vou viver em santidade todo santo dia. E se Jesus falar que não, eu vou replicar e dizer: Senhor, agora eu sou nova pessoa. Na primeira oportunidade a gente liga o Netflix e larga a Bíblia. Primeira oportunidade de viver um tempo de oração, a gente dorme. Primeira oportunidade da gente viver em santidade, a gente se tranca no quarto com a namorada. Primeira oportunidade de eu mostrar para Jesus que realmente eu quero um compromisso com Ele, a gente abre o nosso computador e a gente vai ver o que a gente não deve. Porque a gente mente ao dizer que vai se entregar mais por Cristo, quando na verdade a gente não quer compromisso nenhum. E aí nós vamos para a quarta característica que Pedro demonstra. Mateus capítulo 26, um pouco à frente, ele diz assim no versículo 56: mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se havia reunido, e os mestres da lei e os líderes religiosos. Mas Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrou e sentou-se com os guardas para ver o que acontecia. Se nós formos depois, se nós voltarmos um pouco, quando Jesus ele fala: eu estou com a minha alma angustiada, fiquem aqui que eu vou subir um pouco mais o monte. Fique aqui Pedro, Tiago e João orando um pouco mais, e aí eu vou subir. Quando Jesus volta angustiado, Jesus suou sangue lá, tamanha angústia que ele estava vivendo. Quando ele volta, Pedro, Tiago e João estão dormindo. Porque a quarta característica de aqueles que não passaram ainda pela cruz, fogem das responsabilidades e negam Jesus quando estão sozinhos. Irmão, eu costumo dizer o seguinte, que ser crente aqui é a coisa mais fácil do mundo. Eu preciso ser crente quando eu estou diante das minhas provações, quando eu tenho a oportunidade de mentir e não minto,
Quando eu tenho a oportunidade de enganar e não engano, quando eu tenho a oportunidade de pecar e não peco e resisto, porque não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Irmão, por que eu estou dizendo isso? Eu não estou dizendo, você fala, nossa, Rodolfo faz mais de um mês que não pregava aqui, agora ele prega e vem bater na gente. Não é isso. É o Espírito Santo falando, gente, faça que eu desliguei aqui, que para a gente viver um novo tempo como uma geração diferente, a gente precisa abrir mão de algumas coisas e viver outras. Senão a gente vai ficar na mesmice. Senão a gente não vai sair do lugar. Pedro, enquanto não se converteu, enquanto não passou pela cruz, enquanto não entendeu, ele andava como numa esteira. Ele achava que estava resolvendo alguma coisa, mas não estava resolvendo nada, porque ele não saía do lugar. Ele falava que ia morrer e na verdade ele negava. Ele falava que ele ia se comprometer e na verdade ele dormia. Jesus, ele quer alguém que se entregue para ele verdadeiramente, que não faça as coisas de longe. Ah, eu vou lá no culto hoje só para ver qual é que é. Ah, o Lucas está precisando de gente para tocar no louvor. Eu até sei tocar, mãe. Ah, pai, estou tão enferrujado. Ah, estou tão cansado, você não sabe como é que é a minha semana. Ó, o Lucas ficou até feliz agora, por exemplo. Nem estava aqui, irmão. Oh, glória. Porque fica seguindo Jesus de longe. Fica olhando Jesus de longe. É característica de quem ainda não entendeu e não se converteu. Não quer responsabilidade. Sabe por quê, meu irmão? Porque responsabilidade precisa pagar preço. Quando eu assumo uma responsabilidade, as pessoas olham para mim com um olhar diferente. Quando eu assumi uma responsabilidade no altar com a minha esposa, eu me responsabilizei perante os pais dela que eu daria conta de cuidar dela, igual ou melhor do que eles cuidavam. Responsabilidade. Quando eu subo de cargo, aquele que vai ser promovido aqui, dá uma glória a Deus. Quando eu subo de cargo, aí vocês dão, né? Os abençoados. Não deram nenhum até agora. Falei que vai ser promovido. É mais responsabilidade. Tudo aquilo que gera responsabilidade me tira da zona de conforto. Mas quando não passamos pela cruz, nós fugimos de responsabilidade. Eu vou estar na igreja todo dia, vou estar na igreja 3 vezes na semana, eu vou ter que ensaiar. Aí eu vou ter... Não consigo, não dá, não posso. Ai, Jesus, o senhor me entende, né? O senhor vê a correria do meu dia. Jesus, imagina Jesus respondendo, não entendo. Mas tudo bem. E às vezes a gente quer que Jesus entenda as nossas deficiências, quando na verdade Ele está dizendo, você tem o Espírito Santo para te capacitar em todas as coisas. E a quinta e última coisa, daqueles que ainda não entenderam, não passaram pela cruz, não se converteram, não se renderam. João capítulo 21, versículo 3 diz que Pedro então foi pescar. E ele disse então, vou pescar. Jesus já havia morrido. Ele estava num momento de, como nós falamos aí, de deprê. Ele estava na bad. Melhorou, né? Estava na bad. Eu neguei Jesus. Deprê é coisa de velho, irmão. Eu estava aqui pensando, né? Eu não estou tão velho ainda, porque eu não tomei vacina. Mas o Lucas... Ai, gente, eu não chego nos 25 ainda. Acabou de falar que mentir é pecado, né, irmão? Brincadeira. Jesus, quando ele tem um encontro com Pedro, lá na pesca maravilhosa, que foi onde eu comecei o meu sermão aqui, quando tudo acontece, ele vira para Pedro e fala, Pedro, de hoje em diante você não será mais pescador de peixe, você será pescador de gente. O que ele está dizendo? Pedro, você não vai mais pescar peixe. De agora em diante você vai pescar gente, ou seja, agora você vai pregar o evangelho e vai converter gente para o reino de Deus. Aí Pedro faz tudo isso que eu narrei para vocês aqui. Ele nega, ele mente, ele engana, ele foge das responsabilidades, ele fala uma coisa e não vive.
Coisa de gente que não passou ainda pela cruz, não entendeu o evangelho, não se comprometeu com o reino, não está vivendo para Cristo. Aí ele fala o que no versículo 3 do capítulo 21? Ele está lá na bed, ele negou Jesus, ele fala, eu vou pescar. Jesus já tinha falado que ele não tinha que pescar, que agora ele tinha que converter pessoas. Mas ele fala, vou pescar. E aí então os que estavam com ele disseram, nós vamos com você. E foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Parece um filme, sabe aquele déjà vu? Eu imagino o Pedro falando assim, parece que eu já vivi isso. Porque a quinta característica é das pessoas que desistem e voltam às velhas práticas. Quando eu não vivo aquilo que Jesus quer que eu viva, quando eu não vivo aquilo que o Espírito Santo me capacitou para viver, quando eu não estou na direção daquilo que o Espírito Santo está me direcionando, eu volto a fazer aquilo que eu fazia, quando na verdade eu não devo mais fazer, mas agora como nova criatura eu tenho que fazer nova todas as coisas em Cristo. E aí Jesus fala que ele não vai mais pescar, ele pega e pesca. Irmão, tem atitudes que nós tomamos, que nós atingimos pessoas ao nosso redor. Você já parou para pensar nisso? Quando Pedro fala o que eu vou pescar, todo mundo que está com ele fala o que nós vamos também. Só que a verdade é que Jesus tinha confiado a eles a responsabilidade de pescar pessoas. Meu irmão, tem homens, tem jovens, tem mulheres nessa noite, nessa tarde, sei lá mais o que é aqui hoje, que é coluna dentro de casa, e está passando tanto aperto dentro de casa que está a ponto de parar. Meu irmão, se você parar, sua casa para. Se você desistir, sua casa desiste. Se você abandonar, sua casa abandona. Mas Rodolfo, eu não estou suportando. Mas meu irmão, não desista, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Porque se você desistir, você vai voltar ao que era. E se você voltar ao que era, a sua casa, aqueles que estão próximos de você, aqueles que ainda o encontram em você amparo para se sustentar em Cristo Jesus, vão desistir junto. Não seja desses que desistem e voltam às velhas práticas. Eu não quero mais saber, eu estou cansado, eu estou triste, eu estou entristecido com a igreja, eu não quero mais saber de igreja. Irmão, o que Jesus tem a ver com isso? Pessoas ferem, Jesus não. E aí nós achamos toda sorte de justificativa para não viver aquilo que Jesus quer que nós vivamos. E aí nós desistimos. E desistir não é opção para aquele que está em Cristo Jesus. Porque Jesus poderia ter desistido da cruz, mas ele foi até o fim. E a Bíblia diz que porque ele foi obediente até a morte, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua declare que ele é o Senhor, para a glória de Deus. Então, meu irmão, que você possa entender nessa tarde ou noite, que você não está aqui por emoção, você está aqui porque alguém te amou e te alcançou para que você viva o sobrenatural dele. Mesmo que às vezes as coisas pareçam fora do seu controle, mesmo que as coisas mudem, mesmo que aparentemente as suas expectativas humanas não se concretizem, você não está na presença de Jesus emocionado, você está convertido para viver a vontade soberana de Deus. Segunda coisa, você não vive de momentos, você não olha para as circunstâncias, você vive o sobrenatural de Deus. Eu vivo a vontade de Deus, seja qual momento eu estiver vivendo, eu olho com os olhos da fé para aquilo que Ele está fazendo na minha vida. Terceira coisa, eu não minto ao dizer que vou me entregar, eu sou diante de Deus sincero, e dizer: Senhor, eu estou cansado, eu estou triste, me ajuda, aumenta a minha fé. Eu estou desanimado, Senhor, esse pecado está me atormentando, essa lembrança está me atormentando, essa acusação está me atormentando, Senhor, eu sou falho nisso, me ajuda, Espírito Santo. Mas não minta. Quarta coisa, não fuja das responsabilidades, meu irmão. Não existe nada mais prazeroso do que você fazer a vontade de Deus. E por favor,
não negue a Jesus. Rodolfo, mas eu não nego a Jesus. Se alguém me perguntar, você ama Jesus? Eu vou falar, eu amo. Não é que nem o Romário que fala. Não é esse nega Jesus. É quando eu tenho a oportunidade de fazer diferente, de viver em santidade, de fugir da aparência do mal. Mas na primeira oportunidade eu cedo. Eu estou negando. E a quinta e última coisa: não desista e nem volte às velhas práticas. Meu irmão, desistir não é opção. Quando nós vamos então para encerrar, para Marcos capítulo 16, versículo 5, a palavra diz que entrando no sepulcro, então viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Disse-lhe ele: não tenham medo, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado, mas ele ressuscitou e não está mais aqui. Vejam o lugar onde haviam o posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Digam a todos os discípulos, o anjo está dizendo, e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão, como ele lhes disse. Nós aprendemos que Jesus nos perdoa e nos convida a passar pela cruz dele. Meu irmão, Jesus te convida a viver de novo o novo dele. Jesus é poderoso para te perdoar e para restaurar e fazer nova todas as coisas. Pedro estava cansado, estava abatido, estava chateado, estava na sofrência, desanimado, entristecido com aquilo que tinha acontecido. E o anjo fala: avisa todos os discípulos, porque Jesus conhece o coração, meu irmão. Avisa todo mundo que Jesus está vivo, ele não está mais morto. Ele morreu naquela cruz, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Avisa todo mundo e avisa Pedro. Porque aquele que tem compromisso, aquele que tem chamado, meu irmão, Deus chama mesmo. E ele te convida nessa noite a passar pela cruz e a viver o sobrenatural dele, em nome de Jesus. Você crê nisso? Aleluia. E aí que nós já citamos aqui João capítulo 21, versículo 15. A Bíblia vai dizer que Jesus, ao ter um encontro com Pedro, Pedro estava lá pescando, nu, fazendo aquilo que ele não tinha que fazer novamente. Mas quando alguns discípulos viram para ele e falam: Pedro, é o mestre. A Bíblia diz que ele se veste, e ele não arruma o barco em direção ao mar, ele nem sequer espera o barco, ele pula na água, e ele vai ao encontro. Meu irmão, hoje é dia para que você volte a fazer aquilo que Jesus chamou para você para fazer, passando pela cruz, se entregando a ele e se convertendo genuinamente. Porque depois disso, a Bíblia diz que eles foram comer, e depois de comer, Jesus pegou Pedro de canto e disse: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Em todas as vezes Pedro disse sim, e em todas elas Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Meu irmão, se você tem chamado, se você queima no seu coração aquilo que Deus tem para a tua vida, meu irmão, se entregue, passe pela cruz, abra mão do seu achismo, do seu eu, das suas vontades, das suas práticas, das suas mentiras, dos seus pecados. Abra mão daquilo que te afasta de Jesus e viva o novo de Deus, para a glória e louvor do nome dele, em nome de Jesus. Você crê nisso? Se coloque de pé, nós vamos encerrar. Tá uma música do PG, oh glória. Não falei antes porque eu gosto da surpresa, né? E tudo aquilo que nós falamos nessa tarde, tudo aquilo que nós declaramos aqui, faz parte da nossa trajetória. Eu não estou aqui para apontar e cobrar você. Eu estou aqui como profeta de Deus para te mostrar as coisas que muitas vezes nos desvia daquilo que Jesus quer. Mas Jesus é tão maravilhoso, meu irmão, que mesmo nós não merecendo, Ele nos dá o privilégio de pedir perdão, de passar pela cruz, de se entregar novamente, de se arrepender e genuinamente se converter o coração.
Porque Jesus, ele não quer a nossa canção, meus irmãos. Jesus, ele não quer o nosso trabalho. Isso é consequência. Jesus quer o nosso coração. Jesus quer o meu coração todos os dias da minha vida. Ele quer que eu acorde, meu pensamento seja Ele. Ele quer que eu acorde e viva a vontade dEle. Ele quer que ao dormir eu lembre daquilo que Ele me proporcionou viver e agradeça. Ele quer que em todas as áreas da minha vida eu fale: Jesus me mudou, Jesus me transformou, Jesus fez nova todas as coisas. E aí trabalhar, e aí adorar, e aí servir vai ser uma consequência, porque eu vou querer fazer isso de todo o meu coração, porque a vontade dEle me enche de tal forma que isso passa a ser maravilhoso. Mas Jesus, ele não quer isso se não tiver entrega de coração. Jesus, ele quer você por inteiro. Às vezes nós vivemos situações das nossas vidas e nós nos acomodamos com miséria. Talvez aqui você esteja me assistindo, já teve um namorado, uma namorada que não te tratava do jeito que você merecia, que te dava resto de tempo que sobrava. Talvez você teve um pai, uma mãe que não se doava por inteiro para você, que largava sempre o resto. E aí a gente cresce com essa mentalidade de que a gente pode dar qualquer coisa para Jesus. Porque eu aprendi assim, os meus relacionamentos sempre foram assim. Mas, meu irmão, eu quero dizer para você que Jesus não quer o resto. Jesus não quer a metade. Jesus não quer um terço. Jesus quer tudo. Porque Ele se entregou por inteiro. Porque Ele desceu da glória dos céus e Ele morreu naquela cruz. Ele foi humilhado pelas nossas transgressões, feridos pelas nossas transgressões. O castigo que hoje nos dá paz, e se nós podemos cultuar num sábado como esse na presença dEle, é porque Ele decidiu morrer, porque Ele sabia que eu e você não poderíamos, homem nenhum, mulher nenhuma poderia passar o que Ele passou, a fim de se reconciliar com Deus. Mas Ele desceu do céu, Ele se humanizou, Ele se tornou como um de nós. Ele foi tentado em todas as coisas, mas em todas as coisas Ele permaneceu obediente. E mesmo no dia de grande aflição, suando sangue, pedindo que o Pai passasse daquele cálice, Ele continuou, Ele levou a cruz. E Ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque Ele quer você por inteiro, porque Ele sabe aquilo que Ele tem para fazer na tua vida e através dela. Porque Ele se entregou por inteiro. Nessa noite é noite de eu e você nos entregarmos por inteiro à vontade soberana. Passe pela cruz, meu irmão, se converta genuinamente, rasgue o seu coração na presença dEle. Você sabe o que precisa ser mudado. O Espírito Santo já estava falando com você durante a pregação toda. E fale para Ele: Jesus, eu entrego tudo, tudo para viver a tua vontade. E verdadeiramente, se preciso for, eu morro. É interessante, meus irmãos, que Pedro disse isso para ele. Falou: Senhor, eu vou morrer. Jesus vira para ele e fala: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Ele fala: não vou, Senhor, eu vou morrer. Primeira oportunidade que ele teve, o galo cantou 1, ele negou 2, ele negou 3, ele negou. Mas lá na frente, Jesus deu a oportunidade de ele fazer aquilo que ele tinha falado lá atrás. E aí chegou o grande dia da promessa que Pedro tinha feito. O Pedro que disse: eu vou morrer pela causa de Cristo, se envergonhou e negou. Mas agora ele está de novo diante da cruz. Só que agora a cruz não é de Jesus, a cruz é dele. E a história diz que Pedro foi crucificado como mestre.
A única diferença é que ele pediu que invertesse a cruz por não se sentir digno de morrer como Jesus morreu. Ele falou lá atrás que ia morrer, mas ele não tinha se convertido, se entregado verdadeiramente para isso. Mas na oportunidade que ele teve de mostrar: Senhor, agora sim eu entendo o que o Senhor fez na minha vida. Tem pessoas aqui que já falaram 1 milhão de vezes que vão fazer diferente, que vão parar de pecar, que vão parar com a pornografia, que vão parar com o sexo ilícito, que vão parar com as drogas, que vão parar com a fornicação, que vai parar e nunca para. Mas nessa noite entendeu. E o Senhor está te dando a oportunidade de cumprir aquilo que você falou tantas vezes. Adore a Ele nessa noite. Não quero ir por aí. Faça dessa canção a sua oração nessa noite, meu irmão. Quero seguir o caminho. Diga para Ele com o seu coração rendido. Se você quiser vir aqui na frente adorar, orar, se você quiser fazer do teu lugar o teu altar, meu irmão, rasgue o teu coração na presença dEle. Quero agradar o teu coração, te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela Fale isso pra Ele nessa noite. Eu vou passar pela cruz e me quebrantar. Vou passar pela cruz e me arrepender. Vou passar pela cruz que ainda está manchada de sangue. Por tanto me amar, vou passar pela cruz e nela me ver. Vou passar pela cruz e erguer um altar onde oferta sou eu. Crucifico meu eu, te agradeço, ó Jesus. Meu irmão, a vida te oferece atalhos. A vida te oferece possibilidades de viver aparentemente melhor do que a forma como Jesus te oferece. O mundo te oferece prazeres que são temporais, mas a Bíblia diz que aquilo que Deus me dá e te dá é eterno e permanece para todo sempre. Meu irmão, se eu e você entendêssemos o plano da salvação em Cristo Jesus, se nós entendêssemos o sacrifício dele, nós viveríamos todo dia para a vontade soberana dele, que é boa, perfeita e agradável. Aquilo que Jesus fez por mim e por você, ninguém vai fazer, meu irmão. A entrega que Jesus fez naquela cruz por mim e por você, homem nenhum, mulher nenhuma, prazer nenhum, nada vai te proporcionar. A cruz de Jesus é o maior ato de amor que alguém pode demonstrar. Talvez você cresceu ouvindo que você não vale nada, que ninguém te ama, que ninguém te quer, que você é isso ou que você é aquilo outro. A cruz é o maior ato de amor. Pela cruz de Jesus, eu e você fomos lavados, fomos comprados, fomos sarados, fomos justificados. Ele nos tirou do lamaçal do pecado e nos transportou para o reino da tua maravilhosa luz. Pela cruz dele, eu e você fomos reconciliados com Deus. Nós temos livre acesso. O véu foi rasgado, o véu foi rasgado de alto a baixo. Ele foi rasgado para que eu e você nos adentrássemos na presença daquele que outrora estava distante por causa dos nossos pecados.
mas agora Ele nos proporcionou estar juntos novamente, porque não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E se você crê nisso, dá uma salva de palmas, glorifica e declare: eu vou passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz. Declare, declare. E me quebrantar. Eu vou passar pela cruz e me arrepender. Vou passar pela cruz que ainda está manchada de sangue. O tanto me amar. Vou passar pela cruz e nela me ver. Vou passar pela cruz e quero o altar onde oferta sou eu. Crucifico meu eu, te agradeço, ó Jesus, pela cruz. Quando eu e você olhamos pela cruz, aquela cruz não era de Jesus, ela era nossa. Mas nós nos vemos lá porque alguém chamado Jesus nos amou primeiro, se entregou naquela cruz, cruz que era nossa, porque nós nos afastamos do amor de Deus, mas Jesus nos reconciliou com Ele novamente através da cruz. E quando eu olho para a cruz eu entendo que é Ele quem vive, que a vontade é dEle, que o querer é dEle, que tudo que sou, que tudo que tenho, que tudo que faço precisa refletir e manifestar a presença de Jesus, para glória, para louvor e adoração do nome dEle. Deus abençoe tua vida, fique debaixo da paz. Eu vou passar pela cruz e me quebrantar. Vou passar pela cruz. Vou passar pela cruz que ainda está manchada de sangue. O tanto me amar. Vou passar pela cruz e nela me ver. Vou passar pela cruz e quero o altar onde oferta sou eu. Crucifico meu eu, te agradeço, ó Jesus, pela cruz. Aleluia. Quantos aí estão dispostos a passar pela cruz? Deixa eu ver. Aleluia. Deus é bom, né, Gerson? A gente vai finalizar o nosso culto, lembrando que amanhã é a Santa Ceia do Senhor. Haveremos culto de manhã às 10 horas, se inicia, às 10, né? E à noite, às 18 horas, às 19. Então escolha aí um horário para você vir, venha ceiar, venha se alegrar conosco, amém? Mas antes da gente finalizar o culto, cara, eu tive que separar, mano. Apaga as luzes daqui, ô Zizi. Essas daqui, para ficar bem nítido aqui. Eu descobri que o Rodolfo, ele faz TikTok. Tô falando para você. Ô Zizi, põe na tela aí pra gente ver. Tô te falando. Põe aí, pode pôr, Ismael. Não, tô falando. Põe aqui pra nós, Zizi. A hora que eu... Olha esse ser aqui.
Aconteceu? Volta. É o Rodolfo ou não é o Rodolfo? É o Rodolfo! Acende a luz pra mim, amor. Põe de novo ali, só deixa pausado, José. Ô José, deixa pausado ali. Vem aqui, Rodolfo, acende a luz aí. Não tá voltando? Volta aí pra mim. Pausa. Pausa ele. Aí, vem cá, Rodolfo, vem cá. Não, fica ali do lado ali. Segura o celular, tá? Pega o celular, tá com ele aí? Vai lá do lado lá. Não, tira a máscara, pelo amor de Deus. Cara, certeza que você tem que falar com a sua mãe. Tem que ligar pra sua mãe. Eu olhei, eu tava mexendo, eu falei, caramba, o que o Rodolfo tá fazendo aqui? Olha isso, cara. Tem que falar, né? Ah, parece, não parece, Edu? Ô Jefferson, vem cá, Jefferson. Vem orar pra gente finalizar o culto. Quem quiser aí, eu tô